Paz e graça para você ligado nessa emissora. Como sempre, nesse horário, estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. E o tema que nós vamos discutir hoje tem a ver com os sentimentos humanos quando você é profundamente injustiçado e injustiçado por alguém em quem você muito confiava, né? Nós recebemos uma consulta, uma pergunta, na verdade, né? Dizendo que os melhores amigos da pessoa, irmãos, passaram a perna nele ou nela. Não sei quem é que mandou a pergunta. E a questão é, como essa pessoa deve agir? Lembrando, é claro, que se trata de alguém que segue a fé cristã. E aí, o que a Bíblia diz a respeito, além do fato que a gente já sabe, que é preciso perdoar? Esse perdão inclui fazer de conta que nada aconteceu? Ficar bravo durante algum tempo e depois deixar tudo para lá? Ou permite que a pessoa que foi prejudicada, traída na verdade, né, tome providências mais enérgicas, quem sabe até um processo, né, ou pedido de indenização, se for o caso, né, de prejuízo monetário ou patrimonial. E se o prejuízo for emocional, o que fazer? E, acima de tudo, como lidar com essa situação? Como trabalhar essa da decepção, da aguda decepção? Os meus melhores amigos e irmãos me passaram a perna. Como devo agir? Se essa pergunta lhe fosse dirigida por alguém que você estima, qual seria a sua resposta e por quê? Está no ar, ou vejam só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrada, estamos começando, vejam só, dando a você as boas-vindas e pedindo que você nos visite. Basta ir à nossa página na internet, votar na enquete, que inclusive isso lhe dará o direito de participar dos nossos sorteios. Os brindes são muito bons, então participe. E também, fazendo isso, você nos ajuda a elaborarmos a nossa estatística a respeito das pessoas sobre os diversos temas que a gente aborda aqui, né? Hoje o tema é traição, decepção. Como você votaria? Vai lá, vejamsó.com.br. O assunto hoje é delicado, é difícil, né? E a produção escalou, então, um pastor e um advogado, ambos cristãos. O pastor é o reverendo Rogério Marcarini da Costa, que é ministro da Igreja Evangélica Congregacional, lá no Parque Cruzeiro do Sul. Paz e graça. Paz e graça, pastor Rogério. Como obrigado. É bom tê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade. Faz tempo que você não vem, né? Um pouco. Tá tudo bom? Tá, graças a Deus, tudo bem. Caminhando, trabalhando, cuidando das filhas. E onde fica a Congregacional Parque Cruzeiro do Sul? A nossa comunidade ela está localizada em São Miguel Paulista, na Rua Líbero, Ancona 564. Uma travessa da Avenida São Miguel, número por volta da altura de 7.900. Muito obrigado pela presença. Obrigado, pastor. Do irmão. Tem uma dúvida que eu tenho, né? Que é a seguinte: a igreja chama congregacional, mas vocês têm presbíteros lá, né? Sim. Um dia, ou qualquer hora dessa, você vai ter que me explicar esse negócio. Com certeza. Se é congregacional, quem tem que governar a igreja é a congregação. O que os presbíteros fazem lá, né? É um bom assunto. Então tá bom. É um bom assunto. Do outro lado, o nosso advogado, Dr. Nilson Franco de Godoy. Ele é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, Dr. Nilson. Seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Paz e graça. Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui novamente. Estamos aí para esse momento aí de debate, né? Com a graça de Deus. O senhor é membro da Igreja Presbiteriana do Brás? Presbiteriana do Brás, né? A igreja da minha mãe. Isso, exatamente. A dona Ana lá, de vez em quando, manda dar lembrança lá pro pastor Ever. Maravilha. Ele quer alguma coisa assim da sua mãe. E onde fica o seu escritório? Na Praça da Sé, eu tenho um escritório aqui na número 158, sala 514, mas eu mesmo quase não fico ali, porque eu atendo mais empresa, né? Eu sou advogado ligado ao direito empresarial, né? Ah, tá muito bem. Nas empresas quase nunca tem gente passando a perna, né?
Empresa, briga de sócios, né? Ainda mais empresa de crente, então às vezes é um problema sério. Crente não briga. É um caso sério. Os irmãos dão muito trabalho. Crente não briga. 1 Coríntios diz isso claramente, não é, É reverendo? verdade. Se é crente mesmo, não vai brigar. Agora o problema é saber. Tá bom. Vamos para a matéria e depois a gente volta aqui para ver como é que faz quando você toma uma traição pelas costas. Vejam só. Tem coisas que a gente acha que só acontece em filme. Algumas maldades que só podiam existir na cabeça de escritores, autores de novela ou de cinema. Por exemplo, gente que mente por compulsão, que tem coragem de enganar e trair com a cara mais lavada do mundo e faz isso acreditando que está certo. Mas não é que até mesmo nas escrituras sagradas encontramos passagens que nos mostram que nem sempre é fácil de superar uma traição de quem você menos espera? Pois não era um inimigo que me afrontava. Então, eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na Deus. Sentir-se traído é um grande sofrimento para qualquer pessoa, principalmente sendo alguém a quem dedicamos estima e amizade sincera. Dizem que se reconhece um amigo nos momentos difíceis, mas amigo mesmo é aquele que realmente está do nosso lado também nos momentos felizes, compartilhando de nossa amizade. Acumular emoções negativas empobrece o espírito e afeta de forma danosa o corpo, originando até doenças mentais e físicas. Sabemos que a traição de um amigo ou de um familiar provoca muita dor. Afinal, trata-se do rompimento de um elo de confiança com alguém que se considerava especial. Mas superar essa dor é de grande importância e o perdão também é fundamental. Por isso, o programa Vejam Só de hoje quer saber: senhores amigos e irmãos te passassem a perna, como agiria? Esse é o tema de hoje. Acompanhe. Isso aí. Meus melhores amigos e irmãos, me passaram a perna. Ai, ai, ai. Como devo agir? Para tratar do assunto, veio o pastor Rogério Marcarim da Costa, da Igreja Evangélica Congregacional Parque Cruzeiro do Sul. Na sua primeira fala, pastor, como o senhor responde? A princípio, uns valores cristãos, né, que precisam estar internalizados dentro de cada pessoa, pelas recomendações das Escrituras, pela direção apostólica, de Paulo principalmente, a primeira opção seria perdoar, restaurar a comunhão e aceitar o prejuízo. Sei que não é uma... Dá para o senhor repetir, que tem gente que desmaiou lá do outro lado? Será, rapaz? Então, a gente precisa perdoar, restaurar a comunhão e aceitar o prejuízo. O que é restaurar a comunhão? Trazer de volta para a sua convivência. Para tomar outra... Aí você já vai ter Porque assim, hoje é muito difícil arbitrar com relação ao próximo, né? Então, quando pressupõe-se na palavra que os dois são irmãos, crentes verdadeiros. Então, mesmo que o outro não se arrependa, o outro perdoa. Agora, se envolver no mesmo negócio, aí já a pessoa vai precisar ir para Provérbios, né? Que não vai ser muito sábio da parte dele se envolver no mesmo negócio, no mesmo projeto. Mas o senhor mesmo que falou que tem que restaurar a comunhão e Exatamente. A comunhão da igreja local, a comunhão de uma convivência pacífica, né? Tem que continuar convivendo com a pessoa? Convivendo, senão vai ter que se excluir da comunidade. Então vamos lá, 3 coisas que o senhor falou. Primeira, perdoar. Segunda, restaurar a comunhão. A comunhão. A amizade. A comunhão do corpo. Nem sempre a comunhão envolve intimidade. E aceitar o prejuízo. Aceitar o prejuízo. Exatamente. Não pode correr atrás do prejuízo? Pela palavra de Deus, é melhor, para evitar o escândalo, assumir o prejuízo. Tá bom.
Essa é a opinião do pastor. Vamos ver o que diz o advogado. Ele é cristão, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá do Brás. Dr. Nilson Franco de Godoy. E o senhor, como é que responde a pergunta? Bom, pastor Heber, pastor Rogério, a gente tem muitos conflitos na própria Bíblia, né? Tem muita lide, muito conflito na própria Bíblia que não foi tratado simplesmente com o perdão, né? O perdão aí, ele implica em reparação do dano, né? Porque a parte ofendida sempre vai se sentir e vai conseguir perdoar inteiramente se não houver um arrependimento, uma reparação do dano. Então eu partilho de que a pessoa que causou o prejuízo tenha que reparar o dano. E de alguma maneira reparar esse dano, né? Não tem como a pessoa ofendida ficar ali carregando um prejuízo, que às vezes é um prejuízo financeiro, né? Nossa sociedade hoje é muito complexa, né? É um prejuízo financeiro, às vezes tem casos aí de irmão ser fiador do outro, e você foi fiador daquele irmão que não pagou o aluguel e você perde a sua casa por causa aí você fica na rua, porque como é que faz, né? Então tem que haver a reparação do dano. Paulo, ele disse que nós temos que procurar resolver os nossos conflitos de uma maneira cristã, entre irmãos, mas ele não disse que não era para não resolver o conflito e simplesmente perdoar e deixar as coisas sem a reparação do dano, né? Eu partilho de que as pessoas devem, até para se sentir bem, né? Devem buscar a reparação, devem efetivamente buscar a reparação do dano. O perdão simplesmente implicaria aí num reconhecimento de várias ilegalidades. E no mundo secular, eu acho que refletindo na vida da comunhão da igreja, né? Seria muito problemático. Tá, você ouviu o pastor, ouviu o advogado e você. Agora nós queremos ouvir você. Vejam só.com.br é o nosso endereço onde está a nossa página na internet. Você vai lá e vai votar na enquete que diz: se algum amigo seu lhe passasse a perna com grande prejuízo, alguém lhe passou a perna com grande prejuízo, o que você faria? Primeiro, você abriria um processo legal contra ele, afinal é seu direito, não é? O cara lhe deu um grande prejuízo, você vai lá, contrata, né, o Dr. Nilson, faz um processo, tá no seu direito. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta: ou perdoaria e continuaria a amizade, já que você ouviu o pastor Rogério marcaria. Terceira resposta: você o perdoaria, mas nunca mais seríamos amigos, né? Seriam amigos. Porque, não, eu perdoo, mas quero ser longe de mim. Depois nós vamos ver se isso vale, né? E a quarta resposta é não sei, ou nenhuma das anteriores. Afinal, não tem nenhuma que fala assim, vou lá, mato o cara, queimo a casa dele, jogo sal no terreno. Não era assim que fazia na Bíblia? Exatamente. Então, tá na Bíblia. Votou na enquete, você está habilitado ou habilitada para ganhar os presentes da Academia da Graça de Deus. Hoje, já que eu falei do Antigo Testamento, né, de queimar a casa, jogar sal no terreno para não nascer nem erva daninha, como faziam os antigos judeus, vou mandar para o sorteado de hoje, ou para a sorteada, A Fascinante Cultura Judaica, livro do pastor Marcelo Oliveira, que de vez em quando você vê aqui no programa participando dos debates. Esse livro desvenda o pano de fundo, né, o cenário por trás do Antigo Testamento, trazendo informações muito bacanas para a gente compreender, por exemplo, as genealogias, né, que é uma coisa que a gente lê na Bíblia e fala, que coisa chata, por que você está fazendo? O livro explica o que as genealogias fazem, tá bom? Além do livro do pastor Marcelo, tem também o brinde, o lembrete da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade. Olha aí, a caneca do Vejam Só, que todo mundo cobiça, e mais a camiseta da Agrade. Sabendo que a caneca do Vejam vira também caneca da Agrade, né? Ela tem duas faces. Para você lembrar que tem que assistir ao programa, mas também tem que se preparar para fazer a obra de Deus. A Agrade tem mais de 600 filiais esperando a sua matrícula para você se preparar e servir ao Senhor de maneira melhor. Com um monte de cursos. Tem o curso bíblico, presente em todas as filiais da Agrade, todas. E o curso bíblico é muito bom, hein?
E também tem um monte de outros cursos, não em todas as filiais. Tem Libras, por exemplo, Língua Brasileira de Sinais, né? Tem curso de capelania, de evangelismo, tem curso de teologia, de pós-graduação em teologia, enfim, tem uma infinidade de cursos. Faz o seguinte, anota o telefone da grade, 0 operadora 11 3115 0819, e amanhã, no horário comercial, você liga para a grade, conversa com o pessoal de lá, para saber qual é a filial mais próxima da sua casa e quais são os além do bíblico que tem lá. Tá bom? Combinado? Anotou? 0 operadora 11 3115 0819. Pastor Rogério, o doutor Nilson disse que o apóstolo Paulo, quando fala de conflito, manda reparar o dano. E o irmão disse, o senhor disse, que o apóstolo Paulo, segundo ele, a gente tem que esquecer o prejuízo. O que o apóstolo Paulo considera é que o prejuízo no corpo de Cristo já houve no momento da infração do irmão ou da passar a perna no irmão. Então, a igreja não a organização, né, civil, a igreja como corpo de Cristo já perdeu. Então, o prejuízo já está feito. E, então, a gente vai assim, olha, já está perdido o caso. A igreja foi manchada, a comunhão já foi perdida. Então, ele diz assim, nesse caso, é preferível se deixe o prejuízo, porque para amenizar os danos, né? Então, ele diz assim que a igreja, na verdade, a igreja deveria constituir juízo, ou a igreja mesmo julgar o caso, e como o pastor falou, advogado, né? Se houver condições de reparo do dano, faça isso. Se não houver, aí a igreja deveria arbitrar. E, né, dentro daquele princípio que vai ligar aqui na terra, vai ter que ser ligado no céu. Se vai desligar aqui, vai desligar também de uma maneira mais efetiva. O que nós não conseguimos hoje é, de fato, cumprir as prerrogativas da igreja, né? A palavra de Deus é muito sábia que os problemas são os mesmos há 2000 anos atrás e agora. E lá ele tem algumas recomendações para nós que são viáveis. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos, pela demanda, por tudo aquilo que a igreja virou, nós não conseguimos cumprir as escrituras de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais correta. Bom, quanto tempo eu tenho antes do break? Ah, tá. Então, doutor Nilson, o senhor se prepara que no próximo bloco o senhor vai ter que explicar para nós por que tem advogado crente. Porque pelo que o pastor Rogério disse, já que a gente não vai brigar na justiça dos homens por direitos e é até melhor aceitar o prejuízo e pronto, melhor não ter advogado, né? Então, o advogado só vai trabalhar para ímpio? Já o senhor vai ter que se explicar a respeito disso, tá bom? Agora, já que o próximo bloco vai ser meio, né? Vamos tratar de... É direito ou não é direito recorrer à justiça? Posso ou não posso exigir reparação do meu prejuízo, já que eu sou cristão? Eu sou obrigado a sempre virar outra face, a sempre tomar o prejuízo? Isso não é ser bobo? A gente volta já, vejam. Como eu disse no bloco anterior, ontem foi domingo e eu preguei na Igreja Presbiteriana Independente Paulo Silas, lá no Parque São Lucas, aqui na Zona Leste de São Paulo. Igreja que meu pai pastoreou em 1971 e hoje é pastoreada pelo reverendo José Newton Lima Fernandes, um colega muito querido meu, né? Que me convidou para estar lá. Foi muito legal, muito gostoso. E vários irmãos e irmãs se manifestaram lá, né? E disseram, a gente assiste o senhor e tal. E a sua mãe está bem? Eu falei, está muito bem. Aí o pessoal falava, está bem porque ela toma o ômega 3 do Oiti e tal. Foi uma experiência muito gostosa. Então, olha, um ósculo santo para todos os irmãos e irmãs aí da Igreja Presbiteriana Independente Paulo Silas e um muito particular, o reverendo José Newton Lima Fernandes. E a filhota dele, a Rafaela, estava lá também, maravilhosa, menina de 8 anos, inteligentíssima, também com o pai que tem, né? Verdade. Conhece o reverendo Newton? Se é o que eu estou pensando... É ele mesmo, um filósofo. Ele foi que pregou na minha ordenação. Ah, legal. Tem muito tempo que eu não vejo também. Muito inteligente, brilhante. Bom,
Você já visitou o meu blog? Tem agora, Weber Cocarelli, Cocarelli com L só, tá? webercocarelli.blogspot.com.br. Eu sou nacionalista, tem que ter o BR lá, tá? Ontem eu fui consultar o blog e verifiquei que a última mensagem, o último sermão que eu postei, não, o penúltimo, estava sem o link, eles não estavam achando o áudio lá. Então agora já está, né? Se você quiser, o Nem Olhos Viram, está lá no blog, tá bom? E tem a entrevista com o Rei Davi, que eu postei a parte final também, tem artigos, ensaios, tem filmes, dá uma olhada lá, tá? Muito bem. Já que eu falei em olhar, agora eu é que quero ver vocês, né? Você já postou no Facebook a sua fotografia? Porque nós queremos saber quem assiste ao Vejam Só. É o Vejam Só quem assiste ao Vejam Só. Hoje, por exemplo, está conosco a Adriana Rodrigues. Ela é de Terenos, lá no Mato Grosso do Sul, né? O que o Justin Bieber está fazendo aí, ô Adriana? Eu sou ciumento, hein? Oh, que? Você assiste ao Vejam Só? É o Vejam Só, tá? Tô brincando, Adriana, fica na paz. A segunda foto é da Camila Heloísa da Silva. Ela mora em Pato Branco, no Paraná. Eu não sei se o pessoal fala assim, mas tinha um programa de humor que zoava o sotaque de Pato Branco, né? Lá no Paraná. Valeu, Camila, sou. Célia Paulino, ela mora em Campina Grande, na Paraíba. Tá provando que veio o Vejam Só mesmo, olha lá, né? Maravilha. Lilian William, de Carapicuíba, em São Paulo. Lilian e o William, de Carapicuíba, em São Paulo. Tá aí, casal lindão, maravilha, beleza. Paulo e Adriana, lá de Caruaru, lindíssima cidade de Pernambuco. Nunca entrei, mas só de passagem por Caruaru, cidade muito bem arrumada. Nas viagens que eu fiz para Santa Cruz do Capibaribe, a gente passa por Caruaru e comparar as duas cidades, né? Santa Cruz eu acho que é mais rica, por causa do polo industrial, mas Caruaru é muito arrumadinho, muito legal. Gostei muito. Um dia eu quero passar um tempinho lá, né? Parabéns, Paulo e Adriana. E a Rosa Amélia Noleto Cavalcante, ela é de Tocantins. Aí, ó. A Rosa, ó, o Vejam Só roubou toda a luz da Rosa. A Rosa ficou nas trevas, na penumbra. Legal, Rosa, Deus te abençoe, viu? E você, cadê a sua foto? Não esqueça de identificar as pessoas que aparecem no autorretrato e o lugar onde você mora, tá bom? É no facebook.com/programa Vejam Só. Pastor Rogério Marcarini da Costa, ele está aqui e ele está dizendo que, segundo a Bíblia, quando nós somos passados para trás, nós devemos perdoar, restaurar a comunhão com a pessoa que nos passou para trás e aceitar o prejuízo. O doutor Nilson Franco de Godoy, que é advogado e cristão, né, ele que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, diz que, olha, nós temos o direito de lutar na justiça para ressarcir os juízos. Nesse caso, vai haver litígio, não vai, doutor? Então, não é comunhão, é litígio. Infelizmente é litígio. E é interessante ressaltar que a igreja, né, está num contexto de litígio, né? Nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos num mundo que é litigioso, né? Aproveitando aqui o momento, né? Eu tenho um grupo que eu coordeno lá na igreja, com a bênção da minha igreja presbiteriana, na Igreja Assembleia de Deus Bom Retiro, ali com o pastor Jabes. Grupo de empreendedores, são empresários, né? E crentes. E estão buscando ali, entre aspas, eu digo a eles, nós estamos buscando o reino de Deus. Só que eles estão no negócio, estão fazendo comércio, estão lidando, estão fazendo negócio entre si. E de toda maneira a gente tenta arrumar ferramentas para que não haja entre eles, para que não haja conflito. Mas acontece, né? E esses litígios, ele tem que ser resolvido, ele tem que ser equacionado, né? Porque o empresário, ele não pode simplesmente perdoar
e ficar com prejuízo, porque a empresa dele vai à falência, né? E no meio cristão isso é uma verdade. Eu até incentivo ali os empresários a fazerem negócios entre si ali na igreja, lá no Bom Retiro. No Bom Retiro, não, na Barra Funda hoje, que não é mais Bom Retiro. Eu incentivo eles a fazerem negócio, até pagando mais caro para o próprio irmão, porque o dinheiro vai ficar ali, vai ficar entre eles mesmos, vão formando um grupo, mas fazendo isso de forma séria, de forma legal e para que, lógico, e aí surge o conflito entre eles. Meu irmão me roubou, meu irmão me deu cheque sem fundo, meu irmão me traiu, e a maneira como tem que resolver isso, eu tenho um caso aqui recente, uma irmã tinha um negócio, né, uma prestação de serviço, arrendou para um irmão, para um parente, daqui a pouco, na hora de pegar de volta o arrendamento, o camarada não quis devolver, mas tinha um contrato assinado e você é obrigado líderes da igreja ali tudo, mas você é obrigado a notificar, olha, você tem que devolver, você assinou um contrato. A pessoa fala, mas é meu irmão, eu não sou obrigado a devolver isso, porque agora minha família vai passar necessidade, porque eu vou ter que devolver o negócio, como é que eu vou viver? Mas você assinou um contrato, você tinha que devolver, agora você tem que assumir o seu compromisso. Então gera litígio, não tem como não administrar esse litígio. A pessoa que está pedindo de volta se sente ofendida, porque é irmão da igreja, ou às vezes é um parente, não quer devolver e eu estou precisando, mas ele também está precisando. Ora, você tem que resolver isso. E a maneira como tem de resolver, infelizmente, até como o pastor falou, não existem pessoas na nossa igreja para equacionar esse tipo de problema. Nós temos que ir para a justiça, né? Temos que usar os meios legais. É lógico, a gente tem esse lado cristão, de perdoar e tudo, mas quando você está falando de reino, de negócios, de reino de Deus, de negócios, de ganhar dinheiro, a coisa tem que girar de uma maneira que todo mundo ganhe, todo mundo saia beneficiado, não só uma parte, né? Paulo, lembro aqui, eu estava lembrando aqui da situação de Paulo com Onésimo, né, no livro de Filemão, né? Paulo ali, ele tratou muito bem do assunto, né? E inclusive se comprometendo a ressarcir o prejuízo do Filemão na hora de devolver o Onésimo, que o Onésimo tinha causado um prejuízo a ele. Então, é assim que as coisas são, e tem que ser, né? A gente não pode viver simuladamente atrás de um é meu irmão, é meu amigo, e eu apronto com ele, agora ele é obrigado a me perdoar, ou eu sou obrigado a perdoar por ele. Isso não reflete prejuízo financeiro, né? Um ressarcimento. Tem que haver o ressarcimento, né? Pastor Rogério, o senhor está ouvindo o que o doutor Nilson está falando. O senhor concorda com ele? Em partes, né? O que a gente vê hoje, de fato, é uma grande perda do reino. Hoje as pessoas estão perdidas em relação ao que significa o reino de Deus. Porque a palavra de Deus nos instrui que aquele que se deixa envolver pelos negócios da vida, pelas questões civis, em detrimento do reino de Deus, de fato existe algum problema. Porque se o reino de Deus vier em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Hoje, de fato, nós vivemos uma religião, não sei nos outros países, mas no Brasil, que de fato, para ser cristão, para viver dentro do reino de Deus, há uma grande distância, né? Os irmãos que se envolvem com os negócios, então acaba que os negócios estão superando a ética do reino, a promoção do reino, a justificação, o perdão. Então nós vivemos hoje numa época muito complicada. Porque se você der um prejuízo ao irmão, ao mesmo de calúnia, algum tipo, é uma coisa. Mexeu com dinheiro, o reino de Deus perdeu. Então nós estamos vivendo uma situação muito difícil hoje. Mas, o doutor Nilson, com muita coragem, né? Ele está falando coisas aqui, com todas as letras ele tem dito o seguinte: se o empresário é cristão, ele tem um negócio, ele emprega pessoas, ele está abençoando famílias. Aí, se ele perdoar os prejuízos, como a Bíblia manda, a empresa dele vai falir e um monte de gente vai se dar mal por causa de um sem vergonha. Então, porque a gente pressupõe que o litígio, né, porque já há litígio, né, não haverá solução. Né? Então, quando... Como assim? Não entendi. Por exemplo, tem lá 2 empresários dentro de uma comunidade. Certo. Eles resolvem fazer uma parceria. Certo. De repente, um dá prejuízo no outro.
que é a primeira opção que nós estamos tentando mostrar aqui? É que a igreja institua pessoas habilitadas, aí no caso a liderança, e sentem os dois. Expõe os valores. Fala assim, você que passou o chapéu no outro, você é convertido mesmo? Porque na Bíblia diz que Paulo resolve o problema, fala assim, se você precisar assumir o prejuízo, assuma, porque quem deu calote não vai herdar o reino. Porque nem avarento, nem idólatra, nem perverso, esses não vão herdar. Ou seja, o que está acontecendo? De um lado, vamos supor que não haja solução para o conflito. Aí o irmão vai precisar assumir o prejuízo, sabendo que o outro que deu o prejuízo está salvo. Vamos botar o português claro, vai para o inferno. E isso ajuda a salvar a empresa dele? Não ajuda. Como é que o senhor vê isso, doutor? Da forma, olhando do ponto de vista cristão, né, eu vejo que o reino de Deus ele tem que ser melhor entendido, né? Quando Jesus falou, meu reino está entre vós, né? Jesus nos deixou ferramentas para resolver tudo isso, né? Como advogado, eu sou advogado de igreja, sou advogado de empresas, né? Então, o senhor não acha que tinha que acabar essa profissão entre os crentes? Então, teria que acabar os problemas entre os crentes para acabar a profissão do advogado, né? Infelizmente, as pessoas têm problemas, né? A gente vive, as pessoas geram problemas, e dentro da igreja, né? Uma perguntinha. O reverendo Marcarini já falou 2 ou 3 vezes que, segundo a Bíblia, a igreja tem que arbitrar. Isso se chama arbitrar, né? Arbitragem. Exatamente. Algum crente que o senhor conhece hoje, não sei, aqui no Brasil, aceitaria o arbítrio da igreja? A arbitragem é um processo moderno, né? Assim, falando em termos gerais, o arbitramento, a arbitragem, a mediação é um processo moderno que vem sendo implantado, a justiça brasileira vem implantando, e se a igreja conseguisse fazer isso de forma aberta, né? Porque não há problema nenhum de uma igreja criar uma câmara arbitral ou uma câmara de mediação, isso é possível existir. Então, segundo a Bíblia, ela já existe. Mas deveria existir oficialmente para dirimir conflitos. Desde a época que Moisés instituiu as leis civis, já existia mas essa questão. Mas eu duvido que um membro de igreja se submeta. Mas é essa a questão, porque quando envolve dinheiro, a pessoa deixa de ser cristão. E outra coisa, submeter, quanto maior a posição dele, quanto maior a posição da pessoa, menos ela se sujeita ao pastor, à igreja, aos irmãos. Ah, sim, a posição social. Claro. E a decisão dessa Câmara Arbitral, a decisão da igreja, ela teria que ser soberana ao ponto da pessoa se ver seus bens confiscados para pagar a dívida que ele gerou para o outro irmão. Que seria uma decisão ali entre irmãos, se resolver entre irmãos. Olha, você tem 2 carros, agora você vai entregar um dos seus carros para pagar a dívida que você gerou para o irmão. E foi uma decisão do pastor ali assinado, tal, como uma sentença judicial, que seria uma decisão arbitral, que hoje é possível que as igrejas façam isso, né? Nós temos que ter coragem de fazer isso. A igreja tem que ter coragem de assumir esse papel. Ninguém faz, né? Se é um montante pequeno, até vai. Agora, a gente podia ir até além, né? Na igreja de Atos, cada um era suprido em sua necessidade. Vamos pensar aqui numa estrutura cristã, modelo de Atos, né? 2 irmãos, um tomou prejuízo, outro não tem como pagar, e o outro vai ficar muito prejudicado. A igreja, né, no sentido da comunidade, iria ajudar esse irmão prejudicado a suprir suas necessidades. Mas, como eu falei, hoje nós distanciamos muito do Evangelho. Tá, já que o senhor está com a palavra, explica para nós o que o senhor quis dizer, aliás, citando a Bíblia, né, o Novo Testamento. O que ligares nos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Bom, dentro desse contexto, é essa arbitrariedade, né, e essa restauração de comunhão. Então, tá ali os dois, com certeza já estão se arranhando ou já perderam a comunhão. Então, vamos pegar um exemplo concreto, tá? Eu faço sociedade com um irmão lá da igreja, certo? Um presbítero lá da igreja, e esse presbítero me prejudica, me rouba, né? Enfim, os negócios não vão muito bem, ele é o administrador, e no fim eu perdi todo o dinheiro que eu investi, eu entrei com o dinheiro e ele entrou com a experiência. Aí eu perdi todo o dinheiro que eu investi, ainda sou processado pelos credores da empresa, né? E o cara, enfim, ele não tem casa, não tem bens. Bom, e aí?
Aí vamos lá, aí nós vamos para a igreja. Nós dois somos membros da tua igreja. E aí? Aí tem que instituir um tribunal para arbitrar com relação a esse caso. Tá, e o que o tribunal vai fazer? Ele vai ouvir as duas partes e determinar quem está certo e quem está errado. E dar a pena, vamos pensar assim, né? Que pena? Ou o ressarcimento, como é que vai ficar essa situação, no sentido de vai haver reparo, tem condições de reparo, não tem, né? Como é que o outro vai ficar, se ele tem bens, devolve. Não tem nada. Não tem nada. A coisa se arrastou por algum tempo, ele não pagou os credores, não pagou nenhum imposto, fechou a empresa e sumiu. A igreja disciplina o infrator, né? E, de certa forma, ampara os dois ali em suas necessidades reais. Seria esse o padrão. Você vai quebrar o ideal. A igreja. Pois é, mas aí é aquela questão, dentro daquilo que é de cada necessidade, como a igreja de Atos. Aí o irmão está falando amparar, suprir refeição. As necessidades básicas, porque aí a Bíblia também diz, tendo que comer, tendo que vestir, estejais com insatisfeito. Mas não vai pagar a dívida dos caras? A dívida não. A dívida, moralmente, quem tem que ressarcir a dívida é quem fez o prejuízo. Então, tem que trabalhar até que se... É importante a gente trabalhar preventivamente, né? Acho que os pastores, os líderes, como eu falei ali nas minhas reuniões de terça-feira, ali na Barra Funda, eu tenho deixado muito claro para as pessoas que são empreendedores ou que querem empreendedores, que eles ajam com a maior transparência possível, né? Olha, resolva, não é porque é crente que não tem que fazer contrato. Faz o contrato, define os parâmetros, né? Faz análise de crédito. Não, mas ele é meu irmão, da minha igreja, o pastor deu carta de apresentação. Não, então, doutor, faz tudo certinho, mas faz a coisa para dirimir o conflito, porque senão... Que dirimir nada. Isso tudo que o senhor está falando simplesmente garante uma coisa: vamos para a justiça. Só isso. Não é? Sim, e eu acho que hoje, como a gente não tem outra alternativa, a pessoa ofendida que está magoada, tudo bem, vai perdoar, vai todo mundo para o céu, amém, graças a Deus, mas o prejuízo tem que ser ressarcido, né? Eu ainda sou partilho dessa linha, até, volto a dizer, até com meu amigo, meu ídolo, vamos dizer assim, no sentido de fã do apóstolo Paulo, que era um jurista, né? Um advogado e que invocou as leis de Roma a favor. Por que não sofreis antes o dano? Exatamente. O fato de haver litígio já significa completa derrota. Onde está isso? 1 Coríntios 6:7. A igreja... Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Mas a igreja organizada hoje, ela lida com gente que tem problemas, né, pastor? Nós temos problemas. Corinto não tinha problema? Corinthians tinha problema. Pois é, então não é hoje. Não é hoje. Tem problema. Então, nós temos que ter assim, coragem de olhar para a nossa igreja e falar, olha, aqui não é um bando de santo, né? Nem eu sou santo e nem é um bando de santo. Então, vamos fazer as coisas direito. Infelizmente, a justiça está aí para resolver isso, né? E eu acho que se a gente não punir, entre aspas, né, a pessoa com a reparação do dano, a gente não chega. Vamos perdoar, tudo bem, vamos trabalhar o lado da mágoa, do sentimento, mas tudo bem, não é possível reparar o dano, mas ficou ali uma possibilidade. Vamos segurar só um pouquinho a sua frase da mágoa, que é outra questão que a gente tem que tratar. Mas, reverendo, o senhor não esclareceu para mim o seguinte: ligar e desligar significa dar ou tirar a salvação? Não. Então é o quê? É questão de unidade, de perseverança, de comunhão. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Quando eu excomungo alguém aqui, eu não estou tirando a salvação dele? Não, a questão da salvação... Porque assim, fora do corpo de Cristo, será que vai haver salvação? O que nós entendemos é que, como corpo de Cristo, nós fazemos os atos que manifestam o reino, né? Agora, com relação à salvação, isso é um ato exclusivo do Espírito Santo e através de Cristo. Mas agora não tem como tirar o que é? O que é desligar no céu? Desligar na terra para desligar no céu. Quando é usado esse termo, está falando de questões de posicionamento dentro da igreja. Não exclusivamente com relação à salvação. Não, no sentido, por exemplo, dentro deste exemplo aqui, né? Paulo não diz para excluir da comunhão? Paulo não diz que
ele vai entregar o sujeito, o corpo do sujeito a Satanás? Porém, então, quando a pessoa está dentro do corpo, ela está protegida pelo sangue, protegida pela comunhão, etc. Então, as portas do inferno vão prevalecer. Tirando essa questão, julgando-a no sentido de, olha, nós vamos tirar, vamos pensar assim, né? Vou deixar você à mercê aí do mundo, você vai sofrer as suas próprias consequências. Isso é cobertura. Exatamente. O senhor crê nisso? Eu creio. Cobertura espiritual? Porque como é que Paulo vai... Como é que ousadia ele diz que ele entregou? Ele não está falando que isso é irreal, é uma... Não. Ele está falando que ele, de fato, entregou a Satanás para que o corpo dele seja moído e, quem sabe, o espírito seja salvo. Credo. É pior do que eu vou para o advogado. Bom, não sou eu que eu só estou reproduzindo a fala, né? E uma linha teológica, né? É melhor ficar com o seu arbítrio aí, doutor. Exatamente. Porque pelo menos a gente faz um acordo. Até porque Jesus, quando ele chamou lá Zaqueu, né, no lado da reparação, Zaqueu, desce depressa que eu vou comer com você e tal, Zaqueu aceitou a penalidade, aceitou a redenção de Jesus, mas Jesus não o livrou de pagar as suas contas, de devolver o dinheiro que ele tinha roubado, etc. Zaqueu teve que reparar. Então, há uma reparação a ser feita. Tudo bem, existe a impossibilidade de fazer algum tipo de reparação, como pelos nossos pecados, Jesus já fez na cruz, amém. Né? Mas isso não nos livra do nosso dia a dia, do nosso dia a dia, de fazer a reparação. Eu ofendi alguém, um amigo, uma pessoa da minha igreja, ou alguém ofendeu o amigo ou por causa de dinheiro, ou por causa de qualquer outro motivo, né? A sequência de arrependimento, perdão e reparação, ela existe, né? É bíblico, né? E eu, como advogado, eu uso isso não só na igreja, eu uso na minha atividade profissional normal, né? Eu sou obrigado a usar isso. Isso é então agora eu vou apertar o senhor. Deus, eu né? apertei o reverendo Rogério até agora. Agora eu vou apertar o senhor. Vamos lá. Vamos lá. O senhor é um advogado brasileiro, certo? Cristão. É ou não é verdade que o litigante na justiça protela até a terceira volta de Cristo? Porque faz parte do jogo jurídico. Isso é legítimo por um cristão? Em direito, a gente tem uma coisa que a gente chama o que é justo e o que é legal. Né? Eu acho que o advogado cristão ele não estaria sendo justo se usasse de artimanhas, esse tipo de artimanha que é injusta, apesar de legal, apesar de estar previsto na lei. Eu acho que o advogado não pode usar isso. Né? Eu pessoalmente evito, vou dizer para você que eu sou santo, que eu nunca usei, porque existem situações e situações. Mas eu me sinto muito mal quando eu sou obrigado a usar algum tipo de artimanha, apesar de legal, apesar de estar previsto na lei, para ganhar um tempo, para ofender alguém, para levar algum tipo de vantagem. Eu tenho um problema de consciência muito sério com Deus quando eu sou obrigado a fazer isso. Prefiro não fazer. Prefiro agir dentro do padrão de justiça que eu tenho como cristão, que cobre a minha vida e cobre toda a minha atividade. Gostei da resposta, doutor Nilson. O que o senhor acha, pastor? Aqui as pessoas não conseguem entender que não é porque tem a justiça. Ter lei não significa justiça, como o advogado falou, o pastor falou, né? Às vezes você tem a justiça é superior à lei. E essa justiça em nós é reflexo do caráter de Deus, é a expressão de Deus. Então a lei está abaixo, a lei é um convívio social e nem sempre as leis são justas. Então, agora esse tipo de problema que eu mencionei aqui entre crentes é muito mais comum do que você pensa. Não em grandes coisas como você pode estar imaginando, mas nas pequenas. Quer ver um exemplo concreto? As relações de trabalho, né? Quando o patrão é crente ou quando o empregado é crente. Por quê? Porque a justiça do trabalho é um negócio tenebrosésimo. Muitos patrões, inclusive crentes, sonegam direitos dos empregados porque sabem que serão arguidos na justiça. Então, mesmo tudo certinho, o juiz vai lá e vai arranjar alguma coisa e eu vou ter que abrir, exatamente, fazer um acordo. Então, eu já sonego aqui, chega lá, faço acordo e fica bom para ambas as partes. É assim que funciona na prática, né, doutor?
É assim que funciona, mas não é o que a gente aconselha, né? E não é o certo, biblicamente não é o certo. Porque o correto é o que paga tudo que é direito, que é possível. E o empregado cristão não recorre à justiça, se ele recebeu tudo direitinho, não vai na conversa. Aqui no centro de São Paulo, tem um monte de gente com plaqueta. Advogado trabalhista, advogado trabalhista. Por quê? Porque você perdeu o emprego. Você vai lá, conversa com o advogado, ele vai arranjar um jeito de forçar o teu ex-patrão a fazer um acordo. Não é assim? Exatamente. É assim mesmo que você tenha recebido tudo certinho. Infelizmente é assim. Infelizmente, crente... na nossa classe advogado, alguns advogados entram com ação só para ganhar algum dinheiro e forçar o patrão, porque entre pagar um processo ali 3, 4 anos, mesmo ganhando para o empresário, eu vou brigar 3, 4 anos, vou ganhar esse processo, eu sei que eu vou ganhar, mas o custo de brigar 3 anos, eu faço um acordo logo no começo e acabou de um direito que a pessoa não teria. Exatamente. É isso que alimenta essa indústria, que, como o doutor Nilson falou, ela é legal, mas ela não é justa, portanto, ela não vale para quem pertence ao reino de Deus. Certo, reverendo? Perfeito. Tá bom. Antes de sair para o break, vamos falar de coisa boa. Comunicação. Você já pensou em estudar? Fazer uma segunda faculdade ou mesmo a primeira? A FAP-SP está à sua disposição com as portas abertas. Ainda dá tempo de fazer matrícula. Estamos começando as aulas agora. Temos períodos de manhã e temos período à noite. Você pode escolher jornalismo, rádio, televisão, internet ou publicidade e propaganda. Os próprios alunos da grade prepararam esse vídeo que você vai assistir agora, vejam só. Venha conhecer a Faculdade de Comunicação FAP-SP, lugar para estudantes que querem fazer a diferença, assim como você. Curso de jornalismo, rádio, TV e internet e publicidade e propaganda. Acesse fapsp.com.br ou venha conhecer no endereço Rua Barão de Itapetininga, 163, primeiro andar. Escolha FAP-SP. É isso aí, ó. Temos alunos maduros, né? Alunos e alunas maduros, vovô, vovó e tal. E tem o pessoal, a moçadinha, né? Que é ainda adolescente. E é uma beleza, o ambiente é sensacional, pertinho do metrô. A Estação República, com as linhas amarela e vermelha, fica ao lado da escola. E a Estação São Bento fica a 100 metros da escola. Então, dá para você estudar ou de manhã ou de noite. Faz uma visita, vem tomar um cafezinho com a gente. Inclusive, a produção do programa Vejam Só fica dentro da faculdade. Você vai lá, conversa com a nossa, temos lá 72 pessoas trabalhando na produção. E não vai faltar gente para te atender, tá bom? Eu vou para o intervalo, volto já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Veja, se você participa do programa pela internet, né, votando em nossa enquete, o endereço é vejamsó.com.br. Votou na enquete, você ganha presentes. Tem que ser sorteado. Mas se você não for sorteado hoje, seu nome continua na base de dados para o sorteio do kit Jô Rezende. Ela mesma vai te mostrar o que é. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. Deus te abençoe. O Jairo de Lima Alves, ele mora em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. A traição pode ocorrer mesmo entre os irmãos e melhores amigos.
É uma prática lamentável, mas é necessário que haja resignação, porque até o mestre maior foi traído nos momentos mais decisivos de seu ministério. Então, sobre isso, doutor Nilson, não seria melhor, eu sei que não para o senhor, né? Claro, mas não seria melhor se todo crente deixasse para lá? Tá, posso até sentir falta, falir a minha empresa, mas na eternidade eu vou ter um tesouro no céu. É uma maneira de enxergar, né? Mas hoje não é o que nós vivemos, né? A nossa vida, nosso dia a dia, né? a nossa organização como igrejas e tudo mais não nos permite ter esse pensamento. O pastor Rogério brilhantemente identificou isso, né? Não nos permite ser tão perfeitos assim. Até acho que é um alvo, até acho que eu gostaria de pregar mais sobre isso, né? Você foi ofendido, levou um bofete na face, vira o outro lado, assume o prejuízo, fica quieto, né? Mas, de verdade, assim, as pessoas ofendidas, né? Elas não perdoam assim com tanta facilidade, né? E mais, né? As consequências de simplesmente perdoar a reparação de um dano, né? Reflete em outras áreas da vida da gente, né? Reflete na família, reflete nos amigos e às vezes aquela raiva que você pensa que não vai ter, porque você perdoou, o seu filho vai ter, a esposa, o outro sócio vai ter. Então é bem complexo a nossa situação, né? Eu vejo isso como um ideal, né? Nós precisamos perdoar e assumir o prejuízo, né? Como quem está perdoando, mas que é muito difícil e muito complicado nesse momento em que nós estamos vivendo, quem sabe no céu. Reverendo Marcarini, tira uma dúvida aqui. Tinha uma senhora que trabalhava numa empresa cuja dona era cristã, evangélica. E ela dizia assim, segundo a Bíblia, crente não pode se negar a emprestar dinheiro para o irmão. Está escrito lá que você não pode... Está escrito que você não pode se recusar a dar empréstimo para o irmão. E, ao emprestar, não esperar que o dinheiro volte. Então, dinheiro emprestado crente não precisa ser restituído. É assim mesmo? Bom, até é deselegante falar, mas a pessoa que faz isso, ela tem um adjetivo, né? Ela é sem vergonha. Para fazer e usar a palavra de Deus para tirar proveito próprio é pior ainda, né? A Bíblia não diz que tem que emprestar, né? A Bíblia diz como emprestar, né? E também a pessoa não tem essa depois devolver. Tem que devolver. Um cristão que é cristão, se houver necessidade, ele pega emprestado, mas devolve, né? Então, uma das coisas que a gente precisa deixar bem claro, pastor Hebe, é que tem que haver julgamento. Não é que não tem que haver julgamento. A igreja tem que julgar. Então, que muitas vezes fazem isso. Eles pegam o texto bíblico, distorcem para tirar proveito próprio. Não, tem que me emprestar porque é meu irmão. Não precisa pagar porque é irmão. E o patrão ou o empregado, tudo é crente que está tudo resolvido. Não está resolvido. É o contrário. Mas Jesus não falou que é para quem empresta esperando receber de volta é o ímpio, o fariseu, né? O crente... Então, mas quem empresta no momento de necessidade não espera receber, mas quem está recebendo tem, pela sua moral cristã, tem que esperar pagar. Senão, a gente vai usar a Bíblia de uma maneira errônea, né? Então, mas tem que julgar, a igreja tem que julgar o caso. Seria até uma sugestão, né? Quantas igrejas têm advogados? Pega alguém neutro, um advogado neutro, senta lá o povo e resolve o problema. A questão a questão que Paulo diz é que o ímpio vai julgar a causa de dois crentes. Esse é o problema. O problema não é o julgamento, o problema não é a condenação. Repara, quem vai julgar? Oliveira, de Uberaba, nas Minas Gerais. Não vamos tropeçar na hipocrisia do competitivo. Vamos transmitir luz em nosso olhar. Vamos transmitir o poder e palavras de Deus em nossa boca. Vamos ajudar nossos irmãos em que algum momento caiu em tristeza em sua vida. Vamos transmitir o amor, vamos dar bom dia, vamos dar um abraço, vamos dar um beijo. E assim vamos cumprir os dois maiores mandamentos do nosso Pai Celestial que Ele determinou para os seus filhos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, está lá em Mateus 22.
Pastor Cleverson Pereira do Vale, lá de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Ô pastor, faz tempo que o senhor não vem, hein? Devo agir como cristão, diz ele. A Bíblia manda perdoar. É necessário obedecer a palavra e liberar o perdão. Quanto à continuação ou não da amizade, é outra história. Agora, não podemos deixar de perdoar. Se você conseguir superar a traição do amigo ou do irmão e conviver bem com essa situação, melhor ainda. Devemos agir sempre com as mesmas atitudes que Cristo agiu. As palavras dele ao ser preso e crucificado foram: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ah, mas ele era Jesus, né? É Jesus. É terrível, né? É complicado. Filipenses 2, né? Oi? Para Filipenses 2, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uma coisa que é importante nesse tipo de questões, assim, até filosofando um pouco, né? Mas que me ajudou muito como advogado, como pastor, e como dirigente de grupo de empreendedores, né? As pessoas têm que entender, né, a diferença do julgamento final, né? Que é aquele julgamento que você faz, ó, você vai para o inferno mesmo, né? Morreu, você vai para o inferno, do julgar o comportamento das pessoas, né? Uma coisa é você aprender a julgar, né? Falar, olha, que nem o ladrão da cruz, né? Se a gente fosse julgar o comportamento dele ali, ele ia para o inferno, né? Então, esse julgamento final cabe somente a Jesus, mas o julgar o comportamento das pessoas, né? Isso nos compete, né? A gente tem que ter coragem para isso, né? Então, vamos pegar um caso bem concreto, real, que se repetiu várias vezes, infelizmente, e que envolve igreja e crente. Vamos lá. Vocês vão entender o que eu estou falando. Há pouco tempo atrás, acho que até hoje isso continua, houve uma prática disseminada aí por uma denominação em que outras imitaram o mau exemplo dos líderes, em que eles chegavam para a pessoa que tinha escritura, alguma coisa assim, na igreja, e falavam assim: olha, nós vamos alugar um imóvel para abrir a igreja no bairro tal. Se a gente for com o nome da nossa igreja, uma igreja está na mídia, o aluguel triplica. Exatamente. Então eu preciso do seu nome, você vai lá, aluga no seu nome. Porque assim a gente vai pagar um aluguel justo, certo? Opa! Isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. E muitas vezes não foi pago nenhum mês de aluguel, nada. Né? Aí esperava-se o despejo da igreja e tal, e sujava o nome da pessoa que fez o contrato, do fiador, né, e tal. Então vou conversar com o advogado, depois o senhor vai falar, viu, reverendo? Então, como é que fica o proprietário do imóvel, que alugou para um fulano, chega lá, tem a igreja, né, remover não sei do que, liderada por um apóstolo. Como é que fica o membro da igreja que assinou o contrato, o fiador que assinou o solidário, em relação ao líder dele espiritual? O senhor, advogado primeiro, depois o pastor. Do ponto de vista moral e ético e cristão, principalmente, né? Há um conluio aí, né? Ele entrou porque o camarada que forneceu tudo ali. O senhor não entraria? Eu acho que não, eu não entraria. Eu faço parte de diretoria hoje de igreja, faço parte de conselho de administração do Colégio Presbiteriano. Se eu ver que existe algum tipo de manobra, eu não vou entrar naquilo. Mas é para baixar o valor do aluguel para a obra de Deus, irmão. Mas o errado é errado em qualquer lugar. E mesmo nesse ponto, mesmo colocando do ponto de vista fora da religião, do ponto de vista ético e moral, isso está errado, né? Nem se falar que isso é pecado. Eu estou dizendo que é errado e acabou. Porque na justiça, e aí voltando para o lado prático, né, essa pessoa que foi ofendida, se ela leva isso para a justiça, eu vou levar para a justiça, seu juiz, eu entreguei minha casa, sou fiador e minha casa foi penhorada, eu vou perder, mas a culpa é da igreja, e ele prova isso, que a culpa é da igreja, que é a igreja que envolveu ele, porque o pastor foi lá e convenceu ele a fazer, o juiz vai avaliar exatamente isso, a boa-fé dessa pessoa. Você estava de boa fé quando você ofereceu o seu nome? Você estava de má fé, sabia disso? Porque em direito há um aforismo que diz: ninguém pode usar da própria torpeza em seu favor, né? Então ele não pode usar agora, dizer que porque ele foi enganado. Se ele foi enganado de verdade, ele vai ter que provar que foi enganado.
Porque se ele fez conluio, levou algum tipo de vantagem, ainda que seja vantagem ali de ficar em cima do púlpito, algum cargo, alguma coisa ali, o juiz vai condenar ele e falar, isso é problema seu, perdeu, você fez um conluio aí. Isso é um problema ético grave, né? Independente de ser cristão, isso é crime, né? E o senhor, reverendo, como é que vê isso? Então, eles são tão espertos, né? Que esse tipo de manobra, como o doutor falou, né? Chega lá diante do juiz, ele não tem nem como provar que ali funcionava uma igreja. Então, infelizmente, o juiz não vai, dificilmente vai dar a sentença para quem fez o contrato. Então, vai ficar sempre isento, né? Infelizmente. Quem toma uma atitude dessa, de fato, não pode ser considerado como um cristão. Tá, e o senhor falou, está defendendo desde o começo do programa, tem que fazer um julgamento dentro da igreja. Quem que vai julgar o apóstolo lá? Já está fora. Todos estão fora. Fora da onde? Fora do reino de Deus, da igreja, né? Então, aí já não vale mais essa regra, porque é para julgar os de dentro. Agora, quem que julga esse povo? É como nós falamos, hoje o grande problema é a submissão. Vai se submeter a quem? Está respondendo para quem? Então não tem ninguém. Então, infelizmente, aí o andar da carruagem vai ter que ser um litígio que vai também, nesse caso, vai chegar diante do juiz e também o maior risco dele é não ganhar nada, é ficar com o prejuízo. E aí volta para a Bíblia, vai ficar com prejuízo e pronto. Por isso, o mais importante é você se filiar a uma igreja séria. Uma igreja séria. É isso que você tem que fazer. Vamos ver o que a nossa repórter apurou sobre o tema de hoje. Vejam só. A gente recebeu um caso de um telespectador que disse assim: meus melhores amigos e irmãos me passaram a perna. Como devo agir? Qual o seu conselho para esse rapaz que está passando por esse momento de dificuldade? Os melhores amigos e irmãos passaram a perna. Pessoas de confiança dele deram uma rasteira nele. O que eu costumo ensinar lá na igreja é assim: eu ponho a mão no joelho e faz assim, ó, vai pro joelho. Né? Porque a maior coisa e a melhor coisa que nós cristãos devemos fazer não é pagar o mal com o mal. É ajoelhar e pedir misericórdia. Sabe, para Deus ter misericórdia. É isso que Cristo nos ensina. Né? As Escrituras Sagradas nos ensinam isso, sabe? A ter misericórdia, a amar os nossos irmãos. Aí Pedro pergunta a Jesus: mestre, eu devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus fala 7. Só que Jesus fala 7 vezes 70, ou seja, dá 420 vezes. Ou seja, então eu tenho que perdoar o meu irmão. Errou contra mim, eu perdoo. Errou de novo, eu perdoo. Errou de novo, eu perdoo. Porque ele nos ensinou a amar. Que ele confia mais em Deus. Que ele crê. Porque nunca é tarde que Deus está agindo. Eu estou passando por uma mesma situação. Então eu estou buscando a Deus para Ele. Né? Toda vez que a pessoa vem até a mim, eu tenho palavras positivas para dar para ela. E nessa situação eu não me afastaria. Tentaria sim aproximar mais ainda. Bom, eu falaria o seguinte: quem observa a palavra de Deus está preparado para todo tipo de coisa, inclusive essa aí. Ser traído pelos irmãos e pelos amigos. E a gente encontramos na palavra de Deus, por exemplo, uma passagem que fala aonde a pessoa está falando ali, não era um inimigo meu, mas era tu amigo meu, irmão meu íntimo amigo, caminhávamos junto à casa de Deus. Então, quer dizer, dando um desabafo que ele foi traído por um amigo e caminhavam junto à casa de Deus. E você ser traído, aliás, você ser atacado por um inimigo é uma coisa, né? Mas quando você é pelo próprio irmão, ou você dá todo voto, e eu tenho essa experiência, já dei muito voto de confiança a pessoas e fui traído. E essas pessoas realmente, né, me traiu minha confiança, enfim. Mas nem por isso a gente pode deixar de amar. O amor não pode se limitar nisso, né? Quando a gente faz alguma coisa boa para alguém, a gente não espera receber a recompensa dessa pessoa. A gente espera receber de Deus. Euclides Messias Alves, da capital paulista. Não, eu vou ler, eu não vou falar nada. Euclides Messias Alves, da capital paulista. A paz a todos. Isso varia do momento e de que forma fui ou me senti lesado. Sempre temos que levar o caso às questões de amizade, de acerto, sem necessidade de agravar o caso. Mas se o acordo feito verbalmente, amigavelmente, não for cumprido, nesse caso deve-se à justiça e procurar seus direitos.
O problema é que nem sempre o acordado verbalmente é cumprido. E como se processar se devedor, se não temos nada escrito e registrado em cartório? E aí, como é que fica? E aí, doutor? Não vale o acordo tácito? Vale. O problema é fazer prova em juízo, né, de um acordo verbal, né, mas é possível. Você pode provar, existe ação apropriada aí que você entra, até com um bilhete, a pessoa deixou um bilhete, eu estou te devendo, valinho de R$1.000, deixo com você, você tem ação para isso. É mais difícil, né, porque ficou muito mais na informalidade, mas é possível, né, é possível a pessoa entrar com ação e buscar o seu prejuízo, né. É uma questão só de ajeitar com o advogado aí a melhor forma de entrar processualmente. As questões sempre envolvem valores monetários? Não, nem sempre, né? Às vezes, como advogado de empresa, às vezes envolve sentimentos, né? Sócio que não gostou de uma posição do outro sócio, e às vezes aquilo vira uma briga tão grande que eles perdem até a noção de valores que estão perdendo por causa daquela briga. E aí o perdão de Deus, o amor deveria entrar, né, para as pessoas caírem na realidade do que está acontecendo de verdade, porque existe o outro lado da briga pela vingança, né, e não só pela reparação, né. Eu acho que quando você briga, quando você discute, quando a pessoa te ofendeu, a pessoa te magoou, né, e você vai buscar reparação, mas no sentido de vingança, de destruir a pessoa, esse prejuízo nunca vai ser reparado. Essa sede de vingança nunca vai ser saciada, né? Aí o cristianismo ajuda muito, né? A pessoa tem que saber perdoar, né? Eu vejo a reparação do dano mais como um exercício de aprendizado para que aquilo não aconteça novamente, mas não como vingança, porque tem que prejudicar os outros, do jeito que as pessoas falaram aí na televisão, nas entrevistas, né? É exatamente isso, né? Perdoar, né? Mas a reparação de dano eu vejo como algo didático para que aquilo não ocorresse novamente. Reverendo Marcarini, como é que fica quando os irmãos em questão não são irmãos de fé, mas irmãos de sangue também? Porque é a velha história. Vamos supor, né? Questão de herança. Exatamente. Questão de herança é uma desgraça. É terrível. Enfim, aí os irmãos, quando igreja, você muda de igreja, você não vê mais a pessoa, vá lá. Mas irmão de sangue, tem como demitir da família? Não tem jeito, vai ter que aprender a conviver ali, amargar aí. Eu creio que esses são problemas até mais graves, né? E motivo aí de até crimes, né? Até crimes com relação à herança, dinheiro. Então, amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então faz o seguinte, doa tudo para a igreja que não tem problema. E resolve o Depende problema. da igreja. A sua não aceita? Se o problema é a o pessoa dinheiro... doar tudo, se ela vier falar comigo honestamente, fala assim, mas por que você está doando tudo? E a sua família, etc. Eu vou morrer. Tudo bem. Tenho meus bens. Não tem para quem eu deixar. Eu dou em vida. Como é que chama esse negócio? Com usufruto, porque eu não quero que meus filhos briguem por causa deles, eles não vão ganhar nada. Posso fazer isso, doutor? Parcialmente, não pode doar todo o patrimônio não sem posso. pedido. É meu! Mas não pode. No caso, né, só abrindo uma ressalva aqui, existem maneiras de fazer isso, né? Enquanto você está em vida e é titular dos seus bens, 100% titular, aí sim, pode fazer. Né? Então, o que pode acontecer é os filhos virem alegar qualquer tipo de insanidade e querer resguardar algum direito deles. Mas enquanto é seu, você está vivo, você pode fazer o que você quiser. Mas nenhum filho faria isso com o pai. Até na Bíblia fizeram. Até na Bíblia. Filho pródigo fez isso com o pai na Bíblia. E os filhos têm que saber que o que é Jacó passou a perna no irmão. O irmão dele quer matar ele. Esse é um problema de relacionamento de família. Os filhos têm que saber que o que é dos pais até ele morrer. O filho só vai ser dono do que é do pai quando o pai morrer. Aí ele padeiro. Se ele quiser, né? Mas se os pais quiserem doar todos os bens, entregar de usufruto para uma igreja, acabou. O filho tem que aceitar isso como uma verdade. Não é seu filho.
É dele, ele que construiu. Ah, mas ele não vai deixar nada para mim, mas ele ficou louco, não sei o quê. Nada, é dele, ele construiu aquele patrimônio e faz o que ele quiser. Tem filho que não merece, né? Tem filho que não merece. Eu mesmo já deserdei um filho adotivo aí. Sério? Sério. Muito bom. Lucas, de São Paulo. As pessoas que eu achava que eram meus amigos, na verdade, seriam meus inimigos e me passaram a perna. Como devo agir? Existem duas maneiras de agir nesse caso. Se esse dinheiro, se o caso for dinheiro, que você foi lesado e vai fazer falta para você, e ele tem como devolver esse dinheiro para você, e não faz porque não quer, nesse caso eu aconselho que leve ele para a justiça. Se ele não tem como devolver esse dinheiro para você, porém, se ele agiu já sabendo que não tinha como restituir o que ele emprestou, nesse caso eu aconselho que leve o caso para o seu pastor, caso ele seja um irmão seu. O mais fácil seria não fazer nada e perder a amizade, porém Deus iria ficar chateado com você. Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca, diz Tiago 4,17. Tem até uma questão importante, né? É que, como lá o doutor faz parte de um conselho, né? Seria interessante a igreja ou a liderança participar antes do processo, né? Porque nós, pastores, nós temos, dependendo do tamanho da igreja, nós temos aí uma percepção de quem é quem ali, né? Então você tem ali um irmão que você sabe que se pegar ali vai dar problema. Então você instrui, pastor, eu estou querendo fazer negócio com fulano, o que o senhor acha? Rapaz, não vai não, que ali o negócio não é muito certinho não, você vai se prejudicar agora. Fazer negócio, tudo bem, mas a Bíblia não fala para a sua mão direita não saber o que faz a esquerda quando você está socorrendo alguém? Mas doação, né? Ajudando o próximo. Não é etc. empréstimo? Empréstimo? Empréstimo não. Empréstimo, eu acho que se a gente, é até uma instrução, né? Se a gente participa antes, muitos problemas, quem sabe até a metade dos problemas seriam resolvidos. O problema é que as pessoas só trazem a vela do bolo assoprado. Já fez tudo. Pastor, o problema aqui foi, mas quem mandou você fazer isso? Do bolo assoprada, essa eu nunca tinha ouvido. Essa também não. Já fez a festa, já cortou o bolo, já assoprou, deu tudo errado, e agora? Falei, mas como que você fez isso? Ninguém sabia, mas sabe como é que é, né? Então, se a gente consegue participar antes, a gente conseguiria evitar muitos problemas. E na vida prática, como advogado, eu estou já há quase 30 anos como advogado de empresa, né? O que eu mais aprendi nesse tempo todo de empresário é essa prevenção. Você se prevenir antes, você saber com quem você está fazendo as coisas, ter coragem de investigar, perguntar para o pastor, ter certeza de com quem você está lidando. E depois, na hora que você entrou na briga, né, saber que a melhor coisa que você tem que fazer é um acordo, né, você tentar conciliar antes, porque a briga pela briga, ela só vai te gerar mais prejuízo, principalmente para o empresário. Né? O empresário não gosta de brigar, o negócio dele não é brigar, o negócio dele é ganhar dinheiro com a empresa. Então, a briga pela briga não vale a pena para o empresário. Né? Então, é muito importante isso, essa linha de raciocínio aqui do pastor. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu não consigo fechar aqui o negócio. Fechei. Eu quero agradecer ao pastor Rogério Marcarim da Costa, da Igreja Evangélica Congregacional, e também ao Dr. Nilson Franco de Godoy, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que estão à disposição de vocês por meio do site vejamsó.com.br, na aba Convidados, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o brinde da Agrade. Vai ser o Daniel de Almeida, de Russo, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Daniel. Para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só.